Silvio Santos repreende Raquel Sherazade e Danilo Gentili por comentários políticos. Essa foi a notícia publicada em vários veículos de comunicação, inclusive no Estadão. Se você, assim como eu, já estava acostumado a acompanhar os comentários políticos da Raquel Sherazade, também os comentários de Danilo Gentili no SBT, deve ter notado que tanto um quanto o outro foram perdendo aí a vontade de fazer comentários políticos. Mas será que isso ficou restrito a apenas vontade? Será que Danilo e Raquel pararam de se envolver demais com a questão política só porque não quiseram mais? Nós vamos mostrar para vocês que houve uma censura e que o próprio Silvio Santos, ontem, no último domingo, acabou assumindo, em tom de brincadeira, mas assumiu que houve uma censura sim com relação aos comentários que a Raquel Sherazade e Danilo Gentili faziam no SBT a respeito de política. Em seu blog na Veja, o Felipe Moura Brasil chama atenção para uma coluna do UOL de 2014. Prestem atenção no que diz. Notícias da TV apurou que a medida de cortar os comentários políticos de Sherazade foi tomada sob pressão do governo federal do PT. Há 2 semanas, Marcelo Parada, o então diretor de jornalismo do SBT e coordenador da campanha de 2010 de Dilma Rousseff, se reuniu em Brasília com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, SECOM. O ministro controla as verbas do governo federal, que investe cerca de 150 milhões em publicidade por ano no SBT, ou seja, em pleno ano eleitoral de 2014, Silvio Santos se rendeu aí à ameaça petista de cortar o mortadelão federal da emissora e transformou a única apresentadora de TV aberta brasileira que fazia críticas ao PT, que era Raquel Sherazade, uma mera leitora aí de TP. Esse foi o comentário do Felipe Moura Brasil no seu blog na Veja. Marcelo Parada era ninguém mais, ninguém menos que o diretor de jornalismo do SBT e era responsável pela campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2010. Então nós estamos falando de uma pessoa intimamente ligada ao governo do PT, intimamente ligada a Dilma, que estava dirigindo o jornalismo do SBT naquela época. Então fica praticamente impossível você conciliar uma liberdade de expressão com um diretor de jornalismo que é ligado ao Partido dos Trabalhadores. Convenhamos, não existe liberdade, muito menos de expressão, dentro de partidos como o PT. O governo federal investia naquela época cerca de 150 milhões de reais no SBT. Então imagine para o Silvio Santos, não estou defendendo o Silvio Santos, mas imagina para ele ali ter que decidir entre liberdade de expressão de uma jornalista que estava falando a verdade, então, independente das posições que a Raquel tem tomado ultimamente, não vou entrar nessa polêmica, mas ela teve um papel importante, principalmente nessa época, porque ela levantava questões que não estavam sendo levantadas em TV aberta. Então ela era ali um peixinho fora d'água, digamos assim. Então você não tinha ali um outro jornalista, que estava disposto a falar a verdade, doa quem doer, e em TV aberta para pessoas que ainda não tinham acesso a questões políticas dessa forma mais profunda. Então ela falava ali em uma linguagem de fácil entendimento e levava opiniões fortes, opiniões ali bem embasadas, que as pessoas começaram sim, a abrir os olhos. E a Raquel foi perdendo essa autonomia, foi perdendo essa liberdade, foi sendo calada à medida que as pressões de fora começaram a recair sobre o SBT, sobre o Silvio Santos. Se você ainda tem dúvida do porquê que existe toda essa censura dentro do meio da TV, assista o nosso vídeo feito pelo Alan dos Santos, eu vou deixar a descrição aqui para vocês acompanharem. Quem paga a TV, para você poder acompanhar e entender de onde que vem, de onde vem os rios de dinheiro que são aplicados ali na televisão brasileira e por que existe toda essa censura dentro da TV. Vocês se lembram do jornalista do SBT, o comentarista José Neumani Pinto, que está sumido? Então, ele foi demitido do SBT em 2014. Atualmente ele faz vídeos na internet, onde ele consegue ter um pouco mais de liberdade. Mas na época da demissão do José Neumani, vejam o que ele falou. O José Neumani enviou uma carta para os amigos dele, em que acusava o diretor de jornalismo da emissora, Marcelo Parada, aquele mesmo, Marcelo Parada, que foi coordenador da campanha do PT em 2010. Ele acusou ele de ter notórias ligações societárias com Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores. Neumani insinuou que a demissão dele estava intimamente relacionada a um esforço pela reeleição da presidente Dilma.
de quem o Neumann sempre foi crítico. José Neumann afirmou que os comentários políticos dele nem sempre eram levados ao ar. Então ele escancara a censura dentro do SBT, fica muito clara aí a ligação do Marcelo Parada, que era diretor de jornalismo do SBT, com o PT, com o Dilma e com o Rui Falcão. Não adianta negar, né, Marcelo? Então, essa censura toda, deslavada, descarada, continua acontecendo e ainda há quem diga que no Brasil existe liberdade de expressão e democracia. Vai contar essa história para outro, né?